Estamos ao vivo às 10h13 da manhã, nesse canal que é destinado para psicólogos que trabalham na área clínica e aqueles psicólogos que desejam trabalhar nessa área, estudantes de psicologia ou psicólogos que estão trabalhando em outras áreas, mesmo que não seja da psicologia, mas tem um sonho aí guardado no coração de atuar como psicólogo clínico. Gente, hoje a gente vai falar sobre julgamentos, medos, insegurança, receios de vir por online. Afinal de contas, né? Às vezes bate um pensamento em nós assim: o que vão pensar de mim? Kátia de Deus, né? Se eu faço uma dança, se eu faço um reel, se eu faço um post, se eu faço um story, se eu faço uma live, o que será que essas pessoas estão pensando de mim? Ai, que medo! Como diz a Nadiele, uma aluna nossa ontem, né? Ela fez um vídeo sobre ansiedade, o vídeo alcançou quase 3.000 pessoas. E ela falou assim: santo Deus, quase 3.000 pessoas viram esse vídeo. E a gente vai falar sobre isso, né? Esse sentimento, essa sensação que bate em muitos de nós psicólogos, que tomamos a decisão de vir para o online, e aqueles que tomaram a decisão, mas por medo e receio não aparecem por aqui, não divulgam o conteúdo, não trazem a sua mensagem. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023, o tempo voando, implacável. Hoje é aniversário da Marielle, minha sobrinha, um beijo no coração. O aniversário do Pedro Ariano, gente boníssima, grande beijo, Pedro. E, gente, eu fiquei pensando que houve uma época, a Ana tá aqui, né, que eu conheci, acho que umas 2 pessoas só que faziam aniversário em março. O Paulo, nosso primo, filho da minha tia Dulce, e Dona Amélia, né? E aí agora eu fiquei olhando assim, gente, hoje tem, né, o Pedro, a Marielle, né, de hoje, Dona Amélia, José, o Paulo, a Camila, o Alexandre, o Ramon, o Henrique. Gente, agora eu conheço um tanto de gente que faz aniversário em março. Aí eu fiquei fazendo as contas, assim, quem nasce em março, os pais namoraram mais ou menos em junho, uma galera aí que possivelmente veio do Dia dos Namorados. Ô, gente, sou eu mesmo. Vocês também fazem isso? Sim, a época que as pessoas foram feitas. Eu sou de janeiro, eu sou filha da Semana Santa, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Sou filha da Semana Santa, mais ou menos, aí nos feriados. Meu Deus do céu. Observe aí a data que você nasceu, veja em qual momento que seus pais escolheram aí para esse encontro acontecer. Bem, no mais, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho, que divulgam o nosso trabalho, que comentam, que curtem, que compartilham, que usufruem, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para trazer conteúdos da psicologia, da ciência, da profissão, do nosso dia a dia do consultório, do dia a dia do psicólogo. Nós estamos aqui para diminuir essa sensação de isolamento, de solidão dessa tarefa, que é entrar numa sala ou trabalhar no online, atendendo pessoas, às vezes mais de 6 horas por dia. Então, nós estamos aqui para que a gente possa fazer essa rede de suporte, de apoio, fortalecendo a nossa profissão, fortalecendo os psicólogos que investiram e continuam investindo nessa tão bonita e desafiante profissão. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Kátia Isidoro, sou psicóloga, professora e palestrante, e acreditem, há mais de 20 anos estudo diversos temas da psicologia. E então, como professora, esse desejo ardendo no meu coração, nós resolvemos trazer a psicologia para além dos muros da faculdade, para além dos programas de formação formais, assim, né, de pós-graduação, para que eu e você possamos falar desse tema aqui no online, expandindo, né, as arestas, trazendo esse conteúdo para pessoas que a gente não conhece e alcançando outros estados, que são outros países onde estão psicólogos que se interessam pela psicologia clínica, que se interessam por esse fazer. Eu não faço esse trabalho sozinho, quero agradecer a todos do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogos, nossos alunos do Psicoclínico 360, que estão colocando em prática os ensinamentos semanais, os desafios, e têm contribuído muito para o crescimento desse programa, para o crescimento da própria carreira e alcançando outras vidas através da profissão, já a serviço de pessoas que estão procurando eles como psicólogos clínicos e fazendo a diferença na vida dessas pessoas desde o primeiro atendimento. Minha gratidão por vocês apostarem e acreditarem tanto na psicologia quanto no nosso trabalho e principalmente em vocês, tirando os sonhos de vocês do papel e avançando a cada dia. Muito obrigada. Então vamos lá, a reflexão de hoje, né, gente? Sobre julgamentos, medo, insegurança,
o que vão falar de nós. Kátia, a gente, psicólogo, uma profissão ética, de tanta responsabilidade, com temas tão sérios, com desafios tão grandes, quando a gente está ali diante daquele caso, daquela pessoa, diante de um sofrimento, né? De um sofrimento mental, emocional, de uma desorganização de pensamentos, ideias, de tomadas de decisões tão difíceis. Como assim a gente vai vir para o online? E o que a gente vai falar? E o que vão pensar sobre a nossa profissão, sobre nós psicólogos, sobre a seriedade do nosso trabalho, sobre a seriedade desse profissional. Eu vou estar ali exposto, mostrando o meu rosto, mostrando as minhas fragilidades, me expondo, trazendo também que não tem nada perfeito, porque às vezes as demandas chegam pra gente assim, né? A gente falou isso na aula de ontem. Às vezes tem um desejo do cliente que não conhece psicologia, que não conhece sobre processo, e ele não precisa saber sobre isso a princípio, né, gente? Somos nós que precisamos saber. Que às vezes tem uma situação muito grave acontecendo na casa dele. Alguém fala assim, você tá precisando de um psicólogo, né? Às vezes aquela criança, aquele adolescente está com alguma dificuldade escolar, tá com algum comportamento desafiador, leva esse menino no psicólogo. O casamento já, né, não é cuidado, as pessoas não estão se dando atenção, não fazem aquilo que precisa ser feito na relação, e alguém vai falar, você precisa ir no psicólogo. Ou às vezes a pessoa está extremamente ansiosa, preocupada, então não tá dando conta de tanta pressão, de tantas tarefas desse mundo maluco, e fala, vai lá no psicólogo. E as pessoas, então, elas têm um desejo, né, às vezes, uma expectativa de que ao vir ao psicólogo, tudo aquilo vai ser resolvido, né? E aí a gente está aqui no online também para falar sobre isso, que não é mágica, não é? Dá muito trabalho, tem esse trabalho do cuidar da vida, do cuidar das ações, do cuidar dos pensamentos, da tomada de decisões, da organização do seu dia, da sua vida, das suas relações, para que a sua vida seja um pouco melhor, né? Mas, para além disso, né, que a gente pode oferecer através da psicologia para a vida das pessoas, eu tô aqui hoje para falar para você, psicólogo, sobre a sua postura, o seu investimento, as suas postagens, né, a contribuição que você tem através do online, o que você pode ter, que você às vezes não faz, pensando o que as pessoas vão pensar sobre você. E eu tô falando isso, né, gente, porque aqui também é um lugar que eu também me exponho, de muita vulnerabilidade para mim. E a gente tem uma proposta que a gente também traz aquilo que a gente vive, justamente para humanizar a psicologia e humanizar o psicólogo, que muitos deles, por esse desejo de trazer as coisas pra gente, achando que na psicologia tudo vai ser resolvido, como se não fosse ele que tivesse que tomar responsabilidade pela própria vida, às vezes nós psicólogos também encaramos que as pessoas não podem ver as nossas fragilidades, as pessoas elas não podem ver o nosso dia a dia, as pessoas elas não podem ter acesso, que nós somos humanos. Como diz os meninos ontem, né, que nós tiramos férias, que nós descansamos, que nós temos finais de semana, que nós temos carnavais. Então, as pessoas às vezes acham que filho de psicólogo não erra, que não vai ter problema, que todo casamento de psicólogo é perfeito, tem que ser muito bom, não podem separar. Gente, muito julgamento, né? E a gente também tem muitos medos, muitos receios, porque nós temos um belo recurso que sim, aplicado, vivido, trabalhado, a cada decisão que a gente toma é muito transformador na nossa vida. Acho que uma dica de um tema também pode ser, né, se psicólogo tá com a terapia em dia, a gente vai falar também um dia sobre isso, mas dos nossos receios, desse julgamento que a sociedade faz, que os nossos próprios colegas de trabalho fazem, né, das pessoas da nossa família, quando a gente aparece por aqui, quando a gente faz um vídeo, quando de repente a gente coloca, né, o nosso corpo, a nossa vida a serviço dessa profissão para trazer algum conteúdo para online. Então, se você é psicólogo recém-formado, de repente você já se formou nessa época e você já está mais destravado, mas eu conheço profissionais recém-formados que mesmo assim têm muita dificuldade de vir para online. Se você já formou há um tempo e essa não era a nossa realidade, né, gente? Eu lembro lá do nosso computador na sala de informática da faculdade. Eu lembro quando eu trabalhei no Detran, aquele computador dinossauro gigante com as linhas verdes ainda do DOS. Era inimaginável, né? Esses dias eu achei um telefone, eu devia ter colocado ele aqui. Um Nokia, eu tava com medo até de eu apertar o botão de liga e ele ligar e funcionar, porque a bateria era ótima, o telefone funcionava, que não tinha essas funções todas, né?
de WhatsApp, de vídeo, de tela, de tantos recursos que um telefone hoje tem, que às vezes a gente esquece até que ele funciona para o básico, que é para ligar. Então, se você é psicólogo em 2023, encara que dói menos, que utilizar o online, vir para o online, pode ser sim uma boa opção. E a gente vai falar do porquê, né? Quais são os benefícios disso também. Então, observe se em algum momento essa já foi a sua preocupação, né? Com o que as pessoas vão pensar sobre você, o que as pessoas vão falar sobre você, sobre a sua profissão, sobre a sua vida, sobre as suas postagens. Se você utiliza de forma moderada, ponderada, com resquício, com medo, ou se você evita utilizar essa ferramenta, né? Que pode ser uma aliada para o seu crescimento profissional, que pode ser uma aliada para você alcançar mais pessoas e contribuir na vida dessas pessoas, que pode ser uma aliada para que, porque quem não é visto não é lembrado, de você ser lembrado na mente dessas pessoas, de eu quero fazer uma terapia com a Fabiana, eu quero fazer uma terapia com a Ana, eu quero fazer uma terapia com a Nadiele, eu quero fazer uma terapia com o Alexandre, com o Marcos, com a Paula, com a Estela, eu quero fazer uma terapia com a Adriana. Gente, então observa, né, qual que é a sua postura, qual que é o seu preparo, qual que é o seu conteúdo, e pense assim, meu Deus, será que eu já deixei de fazer alguma coisa muito preocupado com o que os outros vão pensar sobre mim? E seguindo, gente, eu gosto muito de frisar aqui o que é a psicologia, né? Acho que vale a pena a gente se lembrar disso. Porque atrás da Kátia, né, assim, por dentro da Kátia, atravessando a Kátia, existe uma Kátia que foi lá buscar uma formação, né, de 5 anos, uma formação profunda, rigorosa, de conhecimentos sistematizados, organizados, profundos sobre a mente humana, pensamentos, emoções, comportamentos, linguagem. Então, os processos mentais, né? A psicologia, ela trouxe isso para minha vida. Então, na hora que eu estou falando aqui, recorrendo a várias leituras, recorrendo aos artigos, recorrendo aos textos, a psicologia atravessada, né, me atravessando e eu trazendo esse conteúdo para vocês. Porque o nosso objetivo, através da psicologia, a serviço das pessoas, é propor um diagnóstico, uma compreensão, explicação, orientação, uma mudança, uma possibilidade de mudança de comportamentos, de pensamentos, para promoção de qualidade de vida, de promoção de saúde mental, emocional e relacional. Então, a psicologia, ela é dividida nessas áreas, né, da pesquisa e da prática, e nós que somos da prática, lançamos mão de todo esse conhecimento para oferecer algo, um trabalho, um serviço de melhor qualidade para os nossos pacientes. Então, a primeira coisa, né, que vale, uma das primeiras coisas que vale a gente trazer para o nosso pensamento, trazer para a nossa reflexão de hoje é: qual que é o seu maior medo? Pense aí, né? Em relação ao online, em relação à divulgação do seu trabalho, em relação a falar da psicologia para as pessoas, qual é hoje o seu maior medo? Enquanto você pensa, eu quero compartilhar uma história com vocês de como que foi para mim, né? Talvez vocês não acreditem, por me verem aqui, né, que eu já fui uma pessoa com muitos receios sobre essa questão da fala em público. Eu tive o privilégio da minha mãe me colocar para fazer dança muito cedo e possivelmente isso me ajudou a dar uma destravada, né? A questão do palco, do desafio da coreografia, da memorização dos passos, da escuta da música, do trabalho do coletivo. Isso possivelmente tem um impacto até hoje na minha vida. Mas não tinha texto, né? Não era teatro, era dança. Então, eu lembro que quando eu mudei de escola e os professores naquela metodologia escolar traziam muitos trabalhos de grupo, acreditem, gente, eu tremia. Eu pegava uma folha, eu não dormia à noite, eu ficava com medo, não conseguia memorizar o texto. E aí eu ficava com muito medo, assim, com vontade de faltar aula. E eu tive 2 colegas, assim, que foram muito generosas comigo. E elas falaram assim: Kátia, eu vou te ajudar. Você não vai precisar apresentar o trabalho todo, essa maior parte. Você vai chegar, você vai fazer a abertura. Você vai falar o título. Né? Oi, gente, bom dia. O título hoje é sobre, sei lá, mitocôndrias.
complexo de Golgi. Osmose. Estou aqui falando da biologia, lembrando do trabalho. O nosso grupo é esse. E a primeira etapa do trabalho vai ser essa. E aí a gente vai passar pelas outras pessoas e no final você vai fazer a conclusão. E aí então você vai amarrar todo o texto e fazer a conclusão. Gente, essas meninas foram fazendo isso por mim. A cada trabalho, assim, elas me permitiam fazer do tanto que eu dava conta. Com muito respeito, muito cuidado, eu participava do trabalho, da elaboração, né? E essa parte ficava pra mim e eu fui ampliando isso. Quando eu cheguei na faculdade, eu fiz isso com um pouco mais de facilidade. Mas eu me fiz uma proposta. De todo o trabalho, eu não ficava mais, eu só vou fazer o texto, só vou fazer a pesquisa, só vou fazer... Não, eu queria apresentar. Eu ia pra apresentação várias vezes. Para que eu destravasse esse lugar do palco, do ser visto, do ser observado, do ser avaliado. E aí o tempo passou, né? Para minha alegria e surpresa, eu fui trabalhar com desenvolvimento humano, com recursos humanos, e fui para a área, né, de treinamento e desenvolvimento com o tempo, até me tornar uma palestrante. Tem uma grande amiga minha, Nara Cristina, que eu estava no segundo período de faculdade, nem sei se até no primeiro, assim. Ela, professora, educadora, e ela estava no programa de educação de adultos, numa escola em Birité, no Jardim das Rosas, e ela me deu uma oportunidade de dar uma palestra, fazer um trabalho, uma dinâmica de grupo com os alunos da noite. E ela falou assim, escolhe um tema, e a aula, na época, o professor estava falando de motivação, e eu preparei um material com aquelas lâminas, ainda com retroprojetor, acho que não era retroprojetor, tinha um nome, gente, quem lembrar escreve, que era aquele aparelho que tinha uma luz que projetava, assim, nas lâminas. E chegou lá, não dava para aplicar as lâminas, e a gente fez uma dinâmica. E ela me deu a oportunidade da primeira palestra. E eu fui treinando. Aí eu já achando que estava bom, né? Me tornei professora de graduação, de pós, mais de 10 anos dando aula. E aí em 2019, gente, eu fui surpreendida. Eu fui no Expo Minas para ver um curso de um tal do Érico Rocha, que já falava sobre marketing digital e produtos no online. E eu já acompanhava o Érico talvez há uns 4 anos, desde 2015, 2016, acho que uma coisa assim. Na época eu não tinha grana para comprar o curso dele, e ele tinha feito 2 dias de encontro num valor super possível, assim, sei lá, 97, 197. Eu falei, gente, agora eu vou, né? Eu vou lá. E eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei no Expo Minas, que eu me deparei com mais de 6.000 pessoas. Eu achei que era um evento menor, sabe, gente? Eu confesso pra vocês. E eu olhei para aquilo tudo e pensei, por que eu tô fora disso? Por que eu não tô no online? E aí, depois disso, isso acho que era agosto, setembro e dezembro teria um evento em São Paulo, eu cheguei lá mais de 8.800 pessoas, assim. De tudo quanto é lugar. Pessoas com idades diferentes, com propostas diferentes, com ideias diferentes, com produtos diferentes. Todos tentando focar nessa, como trazer esse produto, esse serviço para o online, ou potencializá-los no online. E eu pensava assim, mas será que isso é para psicologia, né? E aí, de repente, ao longo das palestras, as pessoas falando, né? Que servia para vários tipos de negócio. E aí, depoimentos de pessoas da psicologia, da área da saúde. Que, naquele momento, às vezes, nos intervalos, né? Através de cada aula, de cada palestra, eram incentivadas a ligar a câmera e começar a destravar, né? Fazer um stories, fazer uma live, fazer um post, fazer um carrossel. E, de repente, saber criar uma headline. E eram termos muito diferentes para mim. Eu encantada com aquilo tudo. Eu adoro aprender coisas diferentes. E as pessoas, elas compartilhavam uma mensagem, um conhecimento, um ensinamento. Elas simplesmente ligavam a câmera e gravavam lá naquele mundo de gente. E aí, em uma semana, a gente criou o nosso projeto do aulão, que era um evento ao vivo, presencial, para a gente começar a gerar umas provas, né, fotos de trabalho de grupo, da minha experiência
como professora, como palestrante, como psicóloga, porque até então, como eu não olhava para o online, eu não tinha os registros de inúmeros trabalhos que eu já fiz, de inúmeras empresas que eu já fui. Não consigo contar para vocês, nem sei de verdade, ao longo desses 12 anos de sala de aula, quantos alunos, tiveram turmas com 120 alunos, 90, 80, 60, 2 turmas, 3 turmas por semestre, de manhã à noite, eu não sei mais. Eu não aceitava as pessoas no online, gente. Não tinha Facebook direito. Quando eu entrei no Orkut, ele acabou. Eu não aceitava aluno, achava que essas coisas não podiam ser misturadas. Eu não postava nada, não cuidava, não gerenciava as páginas, né? E aí, de repente, quando em 2019 a gente começa com o projeto e vem a pandemia, e eu começo a vir timidamente para o online, né? Postar um conteúdo ou outro. Falei assim, meu Deus, eu nunca fiz isso, né? E pensava assim, será que eu vou ter coragem? Só um minuto, deixa eu tirar uma coisa daqui. Será que eu vou ter coragem de fazer isso? E, na verdade, gente, uma voz de fundo, junto com, meu Deus, será que eu vou ter coragem de fazer isso? A frase de fundo era, o que os meus colegas, professores, psicólogos, mestres, doutores, irão pensar sobre mim? O que os meus colegas de profissão, meus parceiros, né? Broderagem, uma equipe que eu admiro, fera, que faz a diferença na vida de tantas pessoas, na formação de tantas pessoas, talvez como Saulo, Camila, Soninha, Lena, Cláudio, Adriana e tantos outros, né? Não vou ficar falando o nome aqui não, senão eu posso esquecer de algum. E tantos meus professores, né? Mara, Léo, Margarete, Marluce, Graça, Evanderson. Então, assim, o que será que essas pessoas irão pensar sobre Kátia e Isidoro? E me vinha, assim, aquela crítica que a gente escuta às vezes de algumas pessoas, assim, agora virou blogueirinha. Gente, me dava um frio na barriga, uma vontade de desistir, uma vergonha. E eu falei assim, ai meu Deus, não sei o que eles vão falar, né? Trata isso na terapia. Aí depois eu pensava assim, gente, quando a gente foi mudando as estratégias, aí a ideia já eram lives semanais, às 10 e 7 da noite, pra gente trazer uma mensagem pra todo mundo do mundo. Eu falei assim, agora todo mundo do mundo pode me ver? Pelo amor de Deus, esse vídeo vai ficar gravado. É só colocar um play. E minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas tias, meus primos, meus amigos, gente, pessoal que nunca me viu trabalhando, né? A gente não pode atender parente, a gente não pode atender amigo. E as pessoas pelas quais eu dei aula, né? A Tiana foi minha aluna. E a Isabela, uma amiga, foi uma aluna na pós. Cliente já foi aluno na pós. Era um caso ou outro, muito esporádico, né? Mas agora as pessoas teriam acesso a um tipo de trabalho, a um tipo de serviço que eu faço, ao vivo, né? Sem edição, isso aqui tá acontecendo agora, né? Ao vivo. Eu falei assim, não, é muita exposição. Eu não vou ter coragem. Gente, e quantas vezes a gente, e eu, né? Eu falo a gente porque Ju e Luca fazem parte da equipe e são pessoas que são a engrenagem disso tudo também acontecer. Eu pensava, assim, eu não vou ter coragem. E eu fui fazendo, gente, com medo mesmo, com vergonha mesmo. E uma hora ou outra pensando, ai meu Deus, o que um colega de trabalho vai pensar? Quantas vezes eu pensei nisso? Mas fui fazendo, né? Então aproveito e te pergunto, qual que é o seu maior medo de vir para o online? E mesmo ainda, né, sem vencer esse medo da exposição, do julgamento, eu confesso para vocês que eu fui fazendo. Mas à medida que o tema foi mudando, porque, por exemplo, aí eu encontrei uns temas que eram confortáveis para mim também, né? A gente falava de psicologia para todo mundo do mundo. Aí depois que a diretriz mudou, né? A orientação mudou, depois da consultoria, que a gente precisava falar também para psicólogos, me deu outro frio na barriga. Agora piorou.
Porque antes ainda eu falava de diversos temas da psicologia para todo mundo do mundo. Mas agora eu vou falar só para psicólogo. Meu Deus, né? Tem tantos alunos assim fabulosos que formaram, são mais jovens e formaram recentemente, já estão fazendo um trabalho tão brilhante, alcançaram tantas pessoas. Ai, Cristo! E aí a gente tinha uma orientação que era falar de como essas pessoas poderiam ter mais segurança e confiança no exercício da sua profissão. Porque como psicóloga e professora, eu não queria abrir mão disso, né? Da gente também usar esse canal para que as pessoas se sentissem mais seguras, mais confiantes, porque às vezes é a falta de segurança e de confiança em si mesmo e na profissão, na verdade talvez mais em si mesmo, que evitam dos profissionais da psicologia crescerem e ocuparem os espaços, seja ele qual for. Então, por isso a gente vai começar a falar de segurança e confiança para os profissionais da psicologia. E aí esse funil tá apertando cada vez mais, e a nova proposta era da gente ensinar ao psicólogo saber exatamente o que deveria ser feito desde a primeira sessão. Um projeto audacioso, corajoso, provocativo. Porque você pode se perguntar aí, será que eu sei exatamente o que eu estou fazendo desde a primeira sessão e às vezes até antes dela? Então, cada tema, né? E a partir de cada orientação, os temas, eles vinham, né? São lives agora 2 vezes na semana. E eu preocupada com se sentir seguro, se sentir confiante. Eu preocupada das pessoas saberem exatamente o que deve ser feito, né? Mas às vezes a gente está falando de um processo, né? Desse como, e às vezes você está precisando até um pouco menos do que isso. Às vezes você está precisando olhar para você e diminuir esses medos do julgamento, do que as pessoas vão falar sobre você, né? E eu fui ouvindo isso, gente. Eu tô contando essa história porque é a história da transformação do nosso programa, do nosso projeto, né? Da minha vida profissional aqui no online. Porque eu comecei a ouvir pessoas que fazem aquilo que a gente está fazendo. Pessoas que fazem há anos-luz, como o Érico, né? E que todos os dias nos incentiva, e até eu fico constrangida e envergonhada porque ele tá online todos os dias. Esse é o trabalho dele também. Lives todas as manhãs, às vezes 2 lives por dia, com podcast e Telegram e mensagem, falando pra gente assim, é possível, é possível, é possível. Comece, faça o seu pior vídeo, mas comece. Não é sobre você, as pessoas não estão preocupadas se você tá de coque, as pessoas não estão preocupadas qual é a cor do seu batom, qual que é o desenho do seu brinco, não é sobre você, é sobre o outro. E quantas vezes, gente, a gente deixa de vir aqui, né? Porque de repente apareceu uma espinha, ou eu tô com o rosto mais inchado, eu engordei um pouco mais, eu emagreci um pouco mais. Quantas vezes a gente acha que estar aqui é por nós? Claro que é por nós no sentido que é um trabalho nosso, né? Que nós estamos resolvendo, uma necessidade nossa de servir a vida do outro. Mas a mensagem é pro outro, tem que vir ao coração das pessoas. Então, incentivado por essas pessoas que estão à frente, né? Nós estamos seguindo. Então, se você está assistindo essa live e também tem esse medo, esse receio, essa vergonha, essa preocupação que os outros vão pensar sobre você, eu te convido e te incentivo a abrir mão desse controle que a gente acha que tem sobre o outro. Gente, faz sentido a gente gastar tempo e vida pensando no que o outro tá pensando? Faz sentido a gente perder tempo e vida, batimento cardíaco, respiração, troca de células, gastando tempo achando que a gente tem controle sobre o que as pessoas falam sobre nós? Ai, gente, vamos abrir mão disso. Que o outro tenha liberdade de pensar o que ele quiser, que o outro tenha liberdade de falar aquilo que ele quer. Isso é um problema dele. Todo mundo que tem boca, tem oportunidade de falar e tem voz, que fale. Todo mundo que tem uma mente, que tem uma capacidade cognitiva, organizadora de pensamento, que pense. Quem não tem também tá tudo bem. Comece a olhar, ouvir, de repente, pessoas que estão na mesma jornada que você. Sabe por quê, gente? Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Quem tá aqui semanalmente,
às vezes até mensalmente, dependendo qual que é a proposta do trabalho da pessoa, né? Mas que tá aqui com essa intenção de trazer um conteúdo, de trazer uma mensagem, de fazer diferença na vida das pessoas, de trazer uma informação, uma boa informação. Se tem uma coisa que eu sou grato, Leandro Guiari, que era essa, assim, o barulho dos bons. Se você acha a internet uma porcaria, é porque você tá olhando pra porcaria. Se você acha que a internet não é boa, é porque você não tá olhando pra coisas boas. Passa a selecionar, bate o olho lá em quem que você segue e vai filtrando também. Ah, quero deixar de seguir determinadas coisas, determinadas pessoas que não tá me fazendo bem. Para de seguir. Então, aproveita para fazer uma limpeza e observar para onde você olha. Gente, é um absurdo a gente deixar de fazer alguma coisa, de realizar os nossos sonhos com medo do julgamento das pessoas. É óbvio que a gente está num mundo coletivo e a gente pensa assim, né, no nosso comportamento e nas nossas relações. A gente precisa pensar num todo, num coletivo, mas não evitar de fazer determinadas coisas, sonhos que sejam éticos, honestos, verdadeiros, né, que não vai ferrar a vida de ninguém, porque eu tô pensando que o outro tá pensando sobre mim. Gente, tá na dúvida? Pergunta. Né? Se eu tiver alguma dúvida, eu posso ligar pra Leninha, que foi minha coordenadora. Eu falei assim, Lena, que inclusive um dia, no domingo, participou da live. Lena, um beijo. Fala assim, Lena, você é tão importante pra mim, eu te admiro tanto. Você é uma referência profissional. Aqui me conta, né? Eu tenho feito esse trabalho, tô querendo um feedback. O que você tem observado? Eu tô num caminho, qual que é a sua leitura? Ou, Fabi, né? Você já foi uma aluna minha. Você participa das lives, você tá aqui com a gente, você tem alguma opinião? Se eu quero, eu pergunto, gente. Se eu não quero, eu não posso ficar gastando tempo e vida imaginando coisas que não são do meu controle. Para de ficar querendo controlar o que o outro pensa, o que ele fala. Gente, não faz nenhum sentido isso. Por medo de serem julgados. Se tem uma coisa que passa pela psicologia, que a gente aprende, às vezes desde o primeiro período, que cada professor do seu jeito, na sua abordagem, a gente vai batendo na gente, né? E a gente vai fazendo isso com os alunos, que aprenda a suspender o juízo de valor. A psicologia não é um lugar de julgamento. A psicologia é um lugar de libertação. Para que você possa ser você, para que você possa realizar seus sonhos, para que você possa se apropriar da própria vida. A psicologia é um lugar de saúde mental, emocional, relacional, de organização de pensamentos, histórias, fatos. Para que você viva minimamente um pouco em paz nesse mundo de caos. E aí, de repente, você que é psicólogo profissional, que pode utilizar a psicologia como uma baita ferramenta de crescimento profissional, alcançar seus resultados, ter um crescimento financeiro, ter visibilidade, fazer diferença na vida das pessoas, aí você não tá usando, porque tá gastando muito tempo aí pensando no que as pessoas pensam. Eu também, gente. E aí a coisa tá, o funil tá aumentando. E aí, de repente, a nossa nova proposta, e por isso a gente também mudou de horário, né, para trazer essa roupagem um pouco diferente, é que a gente agora comece, né, a trazer uma nova mensagem para você que é psicólogo. Então, se você é psicólogo, tem um diploma de psicologia, e de repente hoje, né, tá numa loucura de trabalho, tendo que atender de 10 da manhã a... de 10 eu acho, né, que o horário de 10, né, de 10 às 10 da noite, de 7 da manhã às 7 da noite, mais de 10 pessoas por dia, mas tem gente, ontem a gente ouviu uma aluna falando de uma colega que, porque trabalha com convênio, que é de 30 em 30 minutos, às vezes atende mais de 15 a 20 pessoas por dia. Você vai adoecer. Você sabe disso. Não preciso nem te falar. Não tô falando uma coisa absurda, não. É porque esse excesso de trabalho, esse excesso de atendimento. Imagina você, 20 pessoas por dia, gente, numa semana de 5. São 100 casos diferentes. Observa o que você está fazendo da sua vida. Será por que mesmo que a gente está lutando por 6 horas de trabalho? Para a gente ter minimamente qualidade de vida, poder fazer um bom atendimento, ter sim uma prosperidade financeira, acesso a um recurso financeiro para custear, dependendo aí, né, de como que você vive. Eu não estou aqui também para ditar como, financeiramente como você deve viver ou não. Mas nesse país onde 90% da população recebe menos de R$ 3.500, você, psicólogo, podendo trabalhar 6 horas por dia, pode sim alcançar resultados financeiros diferentes do que você está alcançando atualmente. Então,
Observa se você está evitando esse acesso a essa oportunidade. Se você está fazendo isso acontecer de uma forma muito lenta, porque você tem medo de ser julgado. Você não quer usar esse espaço para divulgar o seu trabalho e falar da psicologia. Então, sem receitas de bolo, como eu costumo dizer por aqui, né? O que a gente pode fazer para superar um pouco essa sensação, esses pensamentos, esse medo? Uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui, gente, não na ordem, né? Na ordem nesse momento não é a mais importante. É que de verdade vocês pensem quanto que vocês investiram de tempo, de dinheiro, de emoções para fazer um curso de psicologia. 5 anos. Eu não sei em qual época. Se pegou ônibus, se foi de Uber, se dirigiu, se pagou gasolina. Atenção, atenção, cuidado, hein, gente? Essa semana nós abastecemos e a gasolina estava adulterada. Quem seguiu meus stories aí, caso isso aconteça com você, chame a polícia, faça um boletim de ocorrência, exija uma análise na hora. Coisas que eles não fazem, né, para não gerar prova contra eles, mas não se calem, né? Mas observe o quanto que vocês investiram, né? Em gasolina, em Uber, em ônibus, em metrô, em horas de trabalho, sono. E valores mesmo. Qual foi o valor da sua faculdade? Esses dias eu vi uma enquete de um colega, né? Sua faculdade foi até R$1.000, se foi de 1.000 a 1.500, ou foi mais de 1.500. Faça essa conta vezes 12, vezes 5 anos. Quem fez financiamento, quantos anos vai ficar pagando financiamento? Não pensem nisso. Quanto que vocês investiram para ter esse diploma? Depois você pode também observar, né, a quantidade de pessoas nesse mundo que precisam do nosso serviço. Os números de depressão, de ansiedade, de suicídio, de divórcio, de transtornos, de automedicação, de sensação de felicidade, de infelicidade. Observem, além do investimento que você fez, observe a quantidade de pessoas que nesse momento da vida estão precisando do nosso serviço. Depois de olhar um pouco para isso, né? O que vocês investiram, o diploma que vocês têm, a condição de estar a serviço, a demanda enorme que existe. Se você está confundindo as coisas. Se o seu julgamento interno, o seu medo interno é: nossa, estou vendo um tanto de psicólogo indo pro online e será que eles não têm noção que essa mensagem, esse post não substitui nenhum processo terapêutico? Gente, que dia que a gente veio pra cá falando que live substitui processo de terapia? Que dia que a gente veio pro online pra falar que um post substitui psicoterapia? Então, para de misturar as coisas. Aqui a gente está utilizando, né, e todos os nossos colegas que vieram para o online, e que bom que vieram, para fortalecer nossa profissão, para fortalecer os nossos profissionais, para as pessoas lembrarem que a gente existe e que elas podem usar o recurso da psicologia a favor da própria vida. Ninguém aqui fala que substitui. A gente tem uma formação. Psicologia é uma ciência. Então, não mistura. Aqui a gente está fazendo um recorte. É uma amostra de uma informação que pode, às vezes, clarear algo para aquela pessoa. Talvez uma palavra, um vídeo, um post, uma mensagem. Faz assim, oh, meu Deus, eu preciso procurar por ajuda profissional. Ou eu preciso corrigir isso na minha atuação profissional. Ou eu posso dar mais atenção para isso que eu não estava fazendo como psicóloga, Kátia. A outra dica é, lembre-se que não é sobre você. Não, eu sei que o primeiro pensamento é: não vou ter coragem de ligar a câmera, não vou ter coragem de fazer um stories, porque meu cabelo não tá tão arrumado. Ou, não, meu Deus, porque eu engordei um pouco, ou porque de repente tem uma espinha, ou sei lá o que passa na sua cabeça, né? Lembre-se que não é sobre nós, é sobre a mensagem que a gente tem. E é óbvio, vamos dar liberdade, gente, para as pessoas, ora, se identificarem com a Kátia, ora, se identificarem com a Ana, ora se identificarem com a Débora, ora se identificarem com o Pedro, tá tudo bem. É para isso que existe diversidade profissional. Às vezes você, né, que é um pouco religioso, existem quantas igrejas católicas, quantas igrejas evangélicas, quantos terreiros, né, quantas casas de oração.
As pessoas vão em lugares diferentes para se identificarem com um determinado pregador, mensageiro, padre, santo. É assim mesmo. Tantas escolas, né? Tantos psicanalistas, tantos sistêmicos, tantas abordagens. Às vezes a gente se identifica mais com aquele som de voz, com aquela forma de falar, com aquela forma de trabalhar. E aí eu vou ter a minha, vocês terão as suas. E aquelas pessoas que passarem por nós vão se conectar com quem elas mais se identificam. E tá tudo bem, gente. Tem gente no mundo demais. Não fique preocupado com concorrência. Mas leve a sua mensagem. Não escutem quem não faz aquilo que você deseja fazer. Essa é a mensagem assim, que eu guardo do meu coração. Isso me incentiva. Eu sempre penso, você tá com medo por quê? Qual é o julgamento? Quem que tá aí na sua mente? Porque essa pessoa tá fazendo o que você tá fazendo? E eu reforço. Quem tá aqui tem muito respeito por quem tá começando. Quem tá aqui tem muito respeito por quem tá há anos-luz. Porque a gente sabe do trabalho que dá esse processo, essa jornada, esse rolê do online. Porque atravessa os nossos medos internos de criança, daquela Kátia que talvez foi para a dança para não ir para o teatro, que de repente precisou fazer a abertura do trabalho porque não dava conta de falar do trabalho inteiro, que já apresentou o trabalho tremendo na folha porque esse falar era muito complicado. Mesmo eu achando que eu era uma pessoa, uma criança descolada pra frente, mas com outras limitações. Então lembre-se, gente, que a gente tem uma profissão que tem muito a oferecer. Nas áreas de relacionamento, a gente tem muito a oferecer, dando atenção para aquela pessoa, para aquilo que ela traz como dor, como sonho, como desejo, como desorganização. A gente tem muito a oferecer nesse lugar de investigação, de necessidades, de questões, de histórias. A gente tem muito que oferecer, valorizando aquela pessoa que chega pra gente, que nos escolhe para seguir junto a ela. Nessa arte de ouvir, de acolher, de reorganizar, da pessoa seguir em frente, a gente está num lugar de possibilidade de construção de novas respostas para a vida, para a nossa própria vida e para a vida dos outros. A gente pode usar a psicologia para a maior proposta dela, que é promoção de saúde. Para a maior proposta dela, que é organização e fortalecimento desse ser em relação aos outros. Mas isso não significa que é deixar de fazer coisas pensando que o outro está pensando. Quantos de nós sofremos por causa disso? Então, lembre-se da importância da gente continuar cuidando da nossa carreira, da gente apertar essa tecla F5, né, dentro da gente e atualizar, nos localizar em 2023 e usar dos recursos que estão disponíveis para o crescimento da nossa carreira, do fortalecimento das conexões que a gente faz, que a gente pode fazer. Pense nas pessoas que podem ter acesso a você e não sobre você. Cuide de você no seu processo terapêutico, não é? Cuide dos seus medos, da sua insegurança no seu processo terapêutico e utilize a nossa profissão para alcançar as outras vidas, né? Sempre observe a qualidade do trabalho que você entrega e lembre-se que ele sempre pode ser aprimorado, ele sempre pode ser melhorado. Quando de verdade a gente olha, né, a primeira live que a gente fez e compara com a agora, o tanto que eu percebo, né, algumas melhorias e ainda pode melhorar muito. A gente recebe orientações. Opa, hoje mais cedo, agora a gente veio para amanhã, vocês acreditam? A gente agora vai fazer a live 10 horas, a partir de 10 horas, 10h10, e a gente saiu de 12h36. Algumas mudanças, uma rota nova, a gente vai trazendo essas novidades aí para vocês. E hoje a gente está falando de julgamento, né? O nosso medo de vir para o online, pensando que os outros vão pensar. E eu até contei uma história depois, quem chegou agora, vai lá e assiste a gravação. Do tanto que eu também temia, né? Dos meus amigos, dos meus colegas professores, mestres, doutores. A gente fala assim, agora a Kátia virou blogueirinha. O quanto que isso também já foi uma questão para eu trabalhar. Mas ainda hoje, dependendo do tema, o tanto que eu ainda penso assim, mas agora eu vou falar sobre investimento, vou falar sobre estratégia, vou falar sobre empreendedorismo, eu vou falar de olhar para o consultório como negócio, eu vou falar que o psicólogo pode ser próspero, eu vou falar que de repente você está aí trabalhando mais de 10 horas por dia e não está alcançando o seu resultado.
E é possível trabalhar 6 horas, alcançando bons resultados financeiros, cobrando um valor justo. É possível a gente falar e cuidar desse psicólogo, desse profissional, para que ele não adoeça, para que ele não fique tão frustrado diante da profissão, para que ele seja a primeira pessoa a valorizar o investimento que ele fez e o valor daquela sessão no manejo, quando a pessoa pergunta a primeira vez qual é o valor da sessão, eu queria marcar um horário com você para fazer diferença na vida das pessoas. Gente, eu também fiquei com muito receio de como falar dessas coisas, mas é necessário, porque o que eu me deparo quando eu sou uma professora e supervisora é que as pessoas de repente falam, eu ainda não vivo da psicologia, eu não sei cobrar um valor justo, eu não sei colocar valor, eu não sei cobrar, a pessoa marca uma sessão, eu não cobro antes, eu não peço depósito, não peço Pix. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Então a gente precisa, sim, ô querida, fique à vontade, obrigada, viu, pelo carinho. E então a gente precisa olhar para isso, né? Para que você possa cuidar sim da sua vida financeira, para que você possa sim cuidar do consultório como se não, porque é um negócio, né? Para que você possa ativar esse lado seu empreendedor, para que você possa ter mais qualidade de vida, para que o seu sonho de trabalhar 6 horas, que é a nossa luta, possa ser realidade. E a gente possa então ter saúde e qualidade para seguir mais tempo na vida. Os meninos sabem disso, né, Juju e Luquinha? Tanto que eu falo sobre isso, eu topo estar no online, eu topo os lançamentos, mas a gente tem que se lembrar da gente não perder nossa sanidade, a gente não perder nossa saúde mental. A gente dá muito trabalho estar aqui, esse é o meu rolê, nesse momento da vida, né? Conciliando com o consultório, porque eu quis. Lá quando eu vi aquela palestra em 2019 com 6 mil pessoas, 8 mil pessoas, eu pensei assim, eu quero aprender o que essas pessoas estão aprendendo, eu quero olhar para onde elas estão olhando, eu quero aprender a fazer um novo serviço, eu quero aprender a vir para o online. E com a chacoalhada da pandemia, gente, eu falei, meu Deus, se eu tivesse me preparado para isso antes, né? Tem um post que fala assim, daqui a um ano você vai ter desejado começar isso antes, né? Se a gente tivesse começado isso antes, talvez nosso trabalho já teria tomado um outro rumo, uma outra dimensão. Mas como eu confio que tá tudo certo, né? Que as coisas aparecem pra gente quando a gente também tá pronto para as coisas, tá tudo bem. Então observe se também você tá ouvindo essa mensagem, porque é o seu tempo, é a sua hora de vir. De dar mais atenção para isso. De usar o online para trazer a sua mensagem, para alcançar mais vidas. Se reorganizem para isso. E vai desembaraçando e desmisturando as suas questões e tratando das suas questões no seu espaço terapêutico. Então, nós vamos para o fim dessa live de hoje. Espero ter contribuído um pouco na vida de vocês. Nós estamos aqui e consideramos que esses temas são importantes para que você e eu possamos viver da nossa profissão de forma ética, honesta, íntegra, justa, para que a nossa profissão cresça cada vez mais e as pessoas tenham acesso a um bom trabalho, a um bom serviço, a um trabalho que gere resultados expressivos, significativos, que façam sentido na vida daquela pessoa, para que a gente seja instrumento, sim, de promoção de saúde mental nesse mundo caótico e tão doente. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a você que assiste a gravação e eu tô pedindo para vocês um ato. Gente, acabou a live, acabou de ver um vídeo das pessoas que você curte, gosta do trabalho, aperta esse coração, faça um comentário, manda assistido, tamo juntos, algum beija-flor, um coração, um girassol, manda alguma coisa, porque a máquina, gente, ela vai dar atenção, né? Os robozinhos do Instagram, do YouTube, do Face, eles vão dando atenção para aqueles conteúdos que são mais curtidos, que são mais vistos. E às vezes, gente, depende só de você clicar. Depende só de você escrever. Depende só de você dar um joinha para ele entender que esse conteúdo é importante, é significativo na vida das pessoas. Então, se você está aqui e curtiu esse trabalho, curte o nosso trabalho, e essa mensagem fez sentido para você, dê um like, continue nos seguindo e divulgue o nosso trabalho. Beijo no coração, se cuidem. Até quinta, às 10 da manhã.